Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris da Ave Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos de Inter. Bom, primeiramente, falar a respeito das renovações de jogadores importantes, como o Depena e o nosso grande Wanderson. Isso é muito importante porque é isso que todo mundo queria ver, a torcida colorada queria ver. Jogadores importantes tendo um vínculo aumentado e a segurança de que eles vão poder ficar para o transcorrer da próxima temporada. Outra coisa importante é o mercado que também vai ficar. Isso é muito importante. O mercado se afirmou na zaga, é uma dos nossos baluartes de segurança, é um cara experiente, que sabe manejar os tempos. Isso é muito importante dentro do futebol, é tu ter bons atletas que consigam dar aquele upgrade que todo time precisa. Óbvio que a gente tem que essas sondagens feitas pelo São Paulo para o pH é algo que a gente tem que ficar meio ressalviado e tentar a todo custo cortar as asinhas desses times que querem os nossos jogadores, porque a gente tem que, além de ter um grupo forte, ter de 1 ao 11 forte, a gente tem que ter bons jogadores que no transcorrer do jogo entrem e façam a diferença. Ou que já saiam como titular, mas a gente tem que ter uma boa um time bem volútil, aonde entra jogador, sai jogador, a qualidade ela continua aceitável. E é o que está acontecendo. A direção acertou muito nessas últimas contratações. Outro jogador que tem que ficar é o Vitão. Eu espero que a direção faça tudo para que esse jogador fique, porque o Vitão é um jogador jovem, de bom nível, um jogador inteligente, um jogador que agregou demais na zaga titular do Inter e ele faz uma bela dupla com o mercado. Isso é importante porque a gente vê que os dois se acertaram ali. E um time ele tem que ter um sistema defensivo qualificado, aonde eles estejam os quatro do sistema defensivo bem consistente, aonde consigam defender forte, consigam sair bem, porque o jogo começa lá de trás. O jogo de qualquer equipe. Tu tem que ter um bom sistema defensivo que tenha uma qualidade onde consiga sair com a bola limpa, consiga ter um bom nível quando perde a bola, para poder dar uma chegada forte, parar a jogada antes dela chegar na nossa área. Isso também cabe aos jogadores de frente. Depois a gente tem dois bons, o Gabriel, um belíssimo cão de guarda. Depois tem o Johnny, aonde consegue se somar ao meio de campo, um meio de campo inteligente que consegue distribuir bem o jogo, onde faz com que o nosso centroavante, que é muito inteligente, o alemão, isso é algo que a direção ela conseguiu muito bem nesse último ano, trazer jogadores inteligentes. Porque muito mais de tu ter estrelas, tu tem que ter um time com jogadores inteligentes que tenham boas tomadas de decisão. Aí a gente vê a diferença dos times. Tu não precisa ter um time estrelado, até porque o melhor de tudo é tu conseguir antes daquele jogador ele ser tudo que ele é, conseguir pegar ele, pensar ele para dentro do teu elenco, conseguir desenvolver ele e ele dentro do teu elenco consiga trazer qualidade, consiga agregar valor. E isso o Internacional está fazendo muito bem na direção do Barcelos, pelo menos neste último ano, está agradando e agradando muito. E isso é muito importante porque agrega qualidade e faz com que o nosso elenco, que era muito bom, já há muito tempo melhorou, consiga cada vez mais crescer, mais força. Até porque a gente tinha boas possibilidades esse ano.
é o que eu sempre digo, né? O treinador, ele é o principal, ele é a cabeça daquilo que vai acontecer dentro de campo, aquilo que vai acontecer no jogo, ah, com o treinamento durante a semana, como ele desenvolve as jogadas ensaiadas, pulando A, B e C para distintas situações de jogo, a leitura tática para que jogador ele tem que tirar, que jogador não está agregando ao time. Sempre aquela leitura tática interessante onde tu tem uma boa percepção do que tu tem que fazer. E isso é muito importante porque tu precisa da mão do técnico. O técnico não entra em campo, ok, mas o técnico ele pode trocar de posição determinado jogador, ele pode enxergar que o time adversário está explorando mais o René ou está explorando as costas do busto, poder reposicionar o jogador, sempre ter a leitura do que está acontecendo, até porque é muito bem pago para isso, né? É o comandante, aquele que está ali e vai determinar muita coisa que vai acontecer dentro daquele jogo. E eu vejo que ele arrumou o time. O time tá agradável, o time tá atacando, tá defendendo bem. E não é com lá atrás retrancado. É um time bem equilibrado e que mata muito antes da jogada vir pro nosso campo defensivo. Antes mesmo na perda da bola, o jogador ele já vai lhe pressionar para tentar recuperar. Caso não consegue, faz falta tática, inteligente, para poder se recompor bem e não deixar o time adversário sair com uma transição bem limpa, um trabalho de jogo bem limpo para chegar na nossa área e poder fazer coisas perigosas dentro da nossa área. Bom, e a gente vai ter um jogo importante contra o Atlético Goianiense, que eu acredito que a gente tem ótimas chances de sair com a vitória, porque o Atlético, um time da hierarquia do Internacional, do nosso nível, quando pega adversários de menor qualidade, que tem uma proposta onde a gente vai ter a bola e a gente tá jogando bem com a bola. A gente tem que fazer o nosso, ser forte, atacar, ser agressivo, chutar gol, tentar triangulações, tentar um jogo rápido para não dar chance da equipe adversária que se defende muito conseguir ficar em bloco bem defendido e não gerar espaços. Tem que ser um time agressivo como a gente foi contra o Cuiabá, quando a gente foi contra o Juventude, contra o Fluminense, até mesmo contra o Melgar. O ruim, claro, foi Praia Romero perder 3 gols feitos no primeiro tempo, aquela coisa que a gente sabe, né? E aquela coisa que eu falei também já em outros vídeos, que eu gostaria de ter tido um centroavante de melhor nível quando o alemão não tivesse, e aconteceu o que aconteceu, né? Não, o Brian Romero não é desgraçado, mas também não é um dos meus sonhos quando a gente não tem o alemão em plenas condições. E, bom, e também falar um pouco sobre as meninas, torcer muito para elas, que elas consigam representar bem o time, e é importante. Estão com a camisa internacional e tem que fazer por onde, né? E também falar a respeito do Vinícius Júnior, né? O absurdo que foi feito contra ele, que foi um jornalista espanhol, onde ele cometeu um racismo, dizendo que o Vinícius Júnior ele fazia macaquice. Foi nojento que esse jornalista espanhol falou a respeito do Vinícius Júnior, algo que o Real Madrid e o próprio Vinícius Júnior já repreenderam e falaram nas redes sociais. O Vinícius Júnior tem que fazer o que ele faz, que é maravilhoso, um jogador de alto nível, e ele tem que continuar fazendo suas comemorações, sendo feliz e dando um tapa na cara desse racista nojento da Espanha que menosprezou ele. Até porque tudo que fere a dignidade humana, todo tipo de racismo contra todo tipo de pessoa, sejam ela indígena, negra, branca, gay, trans e por aí vai, é nojento, é escroto, e o respeito é sempre importante. De todos, isso é importante também. Todos têm que respeitar todos. Não dá para te querer desrespeitar qualquer parte da sociedade.
a raça humana. O humano tem que ser sempre em primeiro lugar e ser respeitado e ter sua dignidade sempre intacta, e é mais ou menos isso. Força, Vini Júnior. Que esse jornalista racista da Espanha sofra, e vamos Inter, temos muitas condições, e não deem audiência para essa mídia gaúcha nojenta que menospreza e coloca o Internacional para baixo, o colocando como o pior time do mundo, porque quando tu escuta uma mídia gaúcha falar, parece que o Inter é a coisa mais horrível do mundo e sempre o Inter tem que se preocupar com os outros nunca com o Inter. É mais ou menos isso. Estamos sempre juntos, torcida. Comentem, curtam, deem dislike, like. É nós junto. Sempre. Valeu, torcida.